Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Monte Talks. Bem-vindo, Ricardo. Oi, Eli. A gente está aqui hoje para falar de um assunto bem provocante, então vou deixar com vocês, não vou dar spoiler. Meu nome é Jéssica Bran, eu sou uma mulher branca de 32 anos. Hoje eu estou usando meus óculos. Eu tô com um brinco dourado, ele é comprido, meu cabelo tá solto, eu tenho cabelo castanho escuro e o meu fundo tá desfocado e hoje eu tô usando um vestido com tons de rosa, preto e branco. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Ricardo Oliveira, de estar aqui com a gente. Né? Eu acho que vai ser muito rica a nossa conversa e eu vou aqui fazer a minha audiodescrição. Eu sou Eliane Chrysler, tenho 63 anos, no auge do chamado baby booms, né, que a gente vai conversar agora, e eu tenho cabelos inteiramente brancos no ombro, né? Uso 2 argolas douradas, adoro óculos, hoje eu estou com eles meio laranjas e cinza, o meu fundo é desfocado e eu estou com uma blusa preta. Né? E agora eu vou passar para o Ricardo fazer a audiodescrição dele. Sou Ricardo Oliveira Neves, eu sou do sexo masculino, do gênero masculino, o sexo masculino. Eu sou careca, uso óculos, eu estou com camisa preta com gola até em cima, porque eu falo de Berlim, e mesmo com o aquecimento ligado, é muito frio. O meu fundo tem hora que é desfocado, tem hora que não é desfocado. Ricardo, eu ia pedir só, assim, eu queria saber 3 coisas suas, que nesse momento, o teu foco tem sido para trabalhar de forma a segunda fase, quando a gente sai da aposentadoria, é isso? Já que não ganharam na loteria, que é o grande sonho das pessoas, o segundo sonho é se aposentar. Tá? O segundo sonho, eu estava mexendo, eu estava questionando com aquela coisa das pessoas, que é um sonho de, já que eu não ganhei na aposentadoria, eu não posso mandar o meu patrão, eu não posso mandar a empresa, eu não posso levantar a hora que eu quero, eu tenho muito controle em cima da minha vida. Então, eu aposentar o maior barato da minha vida. Né? Então, comecei a perceber que esse título daí eu perdi metade dos meus amigos, dos meus contemporâneos. A mensagem, o subtítulo não apareceu, o editor não botou na capa, que era os 60 são os novos 40. Entendeu? Ou seja, eu queria dar uma provocada e, ao mesmo tempo, levar a boa notícia, que era a questão que eu tinha percebido, que os baby boomers ganharam, por causa da expectativa, do aumento da expectativa de vida, pelo menos 20 anos de bônus. Então, o meu trabalho tem sido, nesse momento, focar, sobretudo, entre os 60 e os 50 e os 65 anos, que é uma faixa na qual você está questionando seriamente, você está de frente para o crime, você está de frente para essa esfinge que diz qual é o seu propósito na vida. Né? Se você não resolver aí, você vai perder isso daí. Você vai provavelmente passar para a fase 65, 66, 67, e as chances de você viver uma vida plena daí para frente são muito complicadas. Tá? Você vai acabar se tornando um fardo para você mesmo, para sua família e para a sociedade. Então, essa ideia de reinvenção, eu trabalho mais do lado da equação, menos do lado do ativismo anti-ageísta, e mais do lado de que a reinvenção é uma porta que abre de dentro para fora. Ou seja, as pessoas têm que fazer o exercício de se reinventar a partir de 50 anos. Se reinventar de uma maneira
eu acho que a gente traz hoje esse grande desafio que é trabalhar. E aí tem uma outra coisa, antes de eu passar para a Jéssica, que é toda a parte de neuro que você falou e de estimulação cognitiva. Antes de passar para isso, tem eu li uma pesquisadora que tem um livro que eu gosto muito, A Coragem de Envelhecer, da Becca Levy. E ela diz que, pelas pesquisas que ela fez, vamos dizer assim, o grande nó disso tudo não está só em eu ser saudável, ser isso, de fazer tantas coisas. É a visão positiva que eu tenha do processo do envelhecimento. Então, essa visão é que muda toda a história, o que me impulsiona a fazer transformações, de não querer, de querer fazer uma atividade com significado, de querer me transformar e me reinventar. Eu acho que a questão da motivação, ela é fundamental. É o seguinte, por exemplo, eu tenho vários amigos que colocam toda a ênfase, toda a energia na questão da luta contra o etarismo. Tá? O que eu sou relutante em abraçar isso como prioridade, essa bandeira, é porque eu vejo que ela substitui a motivação por um sentimento de vitimação. Eu acho que a gente deve ser movido mais pela motivação do que pela vitimação. Entendeu? Porque eu não tenho tempo para que a sociedade se reinvente, para que ela não me veja numa ótica etarista. Eu tenho a minha motivação para os desafios que significam as mudanças de fase ao longo da vida, em que a gente vai envelhecendo, porque todos nós vamos envelhecendo. Então, a todo momento, na hora que entrou nos 30, você começa a sentir que isso existe, diferentemente dos 20. Nos 40, isso acelera, nos 50, isso é um baque, e nos 60, para muita gente, o carro capota, e para alguns de maneira inexorável. Boa parte dos meus amigos, dos meus contemporâneos, se tornaram verdadeiros ogros reclusos. E alguns eu já percebi que a mulher prefere, a mulher sai melhor, porque como a mulher é multitarefa, a mulher ela tem uma perspectiva de sociabilidade diferente do homem. A mulher tem diversas amigas, a mulher fala sobre problemas subjetivos que a esfera masculina permite que a gente fale. Então, os meus amigos contemporâneos, eu fico bobo de ver como é que eles reduzem a sua capacidade, eles já estão fechados numa caverna, que é a caverna do envelhecimento, que é quando você substitui motivação, desejo, se tornaram velhos. Então, o sinal de velhice é quando você perde a motivação, perde o desejo, perde projetos, aí é inexorável, aí você está velho. Então, essa questão é que eu acho que ela é, aqui, por exemplo, uma das razões que eu decidi emigrar, quando eu tinha 62 anos, eu saí do Brasil com 2 malas, foi porque justamente os amigos, aí eu digo amigos do sexo masculino, se tornaram muito pouco estimulantes como parceiros para continuar projetos. Eu, de repente, comecei a perceber que eu estava trabalhando como consultor, trabalhando como empreendedor social, mais com milênios do que os meus contemporâneos. E os meus contemporâneos começavam a viver a primeira fase ilusória da aposentadoria, que é inexoravelmente as férias, a liberdade, o poder viajar, etc. e tal. E aí a segunda fase, que é o debaixo do ônibus, é o atropelamento. E quando entram nessa fase, entram na fase que é a doença, que é a decadência, que é a depressão, que é o divórcio, enfim. A partir daí eu fui percebendo, o meu período aqui desde que eu saí do Brasil em 2017, foi de criar uma perspectiva de trabalhar nisso como autor, como um pesquisador independente, que eu sempre fui ao longo dos meus livros. Eu tive que fazer as minhas pesquisas, eu não sou um acadêmico, mas eu prezo a possibilidade de estar sempre
atrás de fatos, números, evidências, modelos, discussões de tendências, e eu resolvi entender essa questão, a oportunidade que os baby boomers tinham com esse bônus de longevidade. Ou seja, nós não envelhecemos da maneira que envelheceram os nossos pais nem nossos avós. Nós temos um outro tipo de envelhecimento. Alguém que tenha 70 anos hoje, se aproveitou, se teve essa motivação, se teve essa clareza do bônus de longevidade, é totalmente diferente do velho de 60 a 70 anos da época dos nossos avós e dos nossos pais. Então, eu hoje tenho trabalhado com isso. Eu sou o coordenador de um capítulo chamado 50 Plus, de uma organização internacional, de uma ONG chamada Catalyst 2030, e atualmente eu estou fazendo um roadshow. Nesse roadshow eu tenho encontros presenciais em várias cidades, eu estou produzindo workshops, vem um livro novo aí que eu estou escrevendo com uma parceira sobre isso, que se chama A Nova Longevidade, e eu posso, num roadshow, ter contatos com pessoas dos mais diferentes países, dos mais diferentes culturas. Eu tenho a possibilidade de falar em várias línguas. A maior parte do tempo eu trabalho em inglês, ou eu trabalho em espanhol. Desde que eu vim para a Alemanha, em 2021, eu saí do A1, do nível básico, até o nível C1. Eu já estou começando a esboçar as minhas primeiras palestras em alemão. É um desafio. Aprender novas línguas é uma coisa que me dá quase assim um tesão de aprender, porque parece que o seu cérebro, quando você tem a sua língua natal, ela é a sua zona de conforto, onde você expressa a sua emoção. Mas as línguas que você aprende ao longo da vida e que você mergulha, elas te dão um novo ponto de vista, elas te dão uma visão racional. Quando você aprende uma coisa numa determinada língua, a sua memória vem naquela língua que você aprendeu. Então, seu cérebro, você começa a perceber, nos últimos 2 anos, a maior parte do tempo, metade do meu tempo, eu dediquei a aprender alemão. E essa é uma mágica que eu me sinto extremamente gratificado. Nossa, muito bom, Ricardo. E eu vim até você chegou a mencionar, fiquei pensando assim, aí, né, é outra cultura, outra maneira de pensar, de repente tem vários países europeus que a gente sabe que já começou a olhar para esse processo um pouco, né, antes do que aqui a gente no Brasil. E você vê um movimento diferente das pessoas 50, 60 mais? Aí, você, por exemplo, você falou que os seus conterrâneos aqui chegou a 60, parece que parou, né, extrapolou o deadline. Uhum. E aí, como é que essas pessoas nessa faixa etária encaram essa nova realidade? É uma nova realidade para elas também? Definitivamente não. As pessoas ainda têm uma mentalidade assíncrona, ou seja, elas ainda estão a reboque do sonho da aposentadoria. Existem lugares, como a França, por exemplo, em que são mais conservadores. Ou seja, as pessoas acreditam, veem a aposentadoria como um direito que elas podem perder. Elas têm medo disso. Então, falar reinventar a aposentadoria é uma coisa complicada na França. Tá? Por outro lado, você tem países como a Alemanha, em que você tem claramente os sinais, tanto aqui quanto no Reino Unido, os 2 primeiros ministros estão dizendo que tem um problema do que é chamado a aposentadoria precoce, ou seja, das pessoas estarem antecipando a aposentadoria. Isso porque aqui na Alemanha você está com 67 anos, a aposentadoria é 67, no Reino Unido 65, 66. E quando o cara faz as contas e fala, eu vou me aposentar com 63 anos de idade, o que acontece é que você tem um movimento do boomer, é um tsunami, porque baby boomer foi exatamente aquela onda que fez assim no período da Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos uma onda que faz assim de aposentadoria, o que provoca um buraco de qualificações no mercado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 10 mil pessoas aposentando
por dia. Aqui na Alemanha, nós temos entre 300 a 400 mil aposentando por ano. Tá? Então, nesses países, é um buraco que se abre de maneira repentina. O que eu acho é que você... E aí é o que eu coloco. Sempre, pode ser uma palestra na Espanha, pode ser uma palestra na Alemanha, pode ser uma palestra na Itália. Não é que eu seja contra a aposentadoria. Eu aprendi com o título errado que saiu daquele meu livro no Brasil. Você não pode ir contra a aposentadoria porque esse é um sonho legítimo das pessoas. Todo mundo quer isso, da mesma maneira que quer ganhar na loteria. Claro que a Jéssica quer ganhar na loteria, que o Ricardo, que a Eliane, não é? Quem não quer? Não seria bom? Né? Mas já que a gente não consegue, quero aposentar. Porque a aposentadoria, o lado, digamos assim, positivo, é que ela coloca você numa situação que você tem mais controle na sua vida. O universo corporativo, ele vive uma série de coisas em que ele é muito chato, entendeu? Os chefes, as rotinas mundanas das empresas, os KPIs, né? Os Key Performance Indicators, existem coisas que são muito chatas, isso para não falar da rotina de trabalho. Portugal está tentando agora, algumas empresas, uma rotina de 4 dias por semana. Entendeu? Em alguns lugares, o trabalho híbrido veio para ficar, está reconhecido, que é mais produtivo você ter essa liberdade para organizar a sua vida. Então, eu penso que, na verdade, os boomers também têm uma forma que eles podem fazer pioneira de reinventar um esquema de trabalho mais flexível. Às vezes não é o trabalho que te leva a aposentar, é a chatice das rotinas corporativas. É a chatice de ter que levantar e estar na empresa 9 horas todo dia e sair às 5, 6 horas da tarde. É de você ter que fazer de segunda a sexta e só ter um mês de férias, quando você podia ter uma outra coisa. Então, na verdade, não é que eu seja contra a aposentadoria. O que eu sou contra o regime de trabalho que cada vez se distancia mais do propósito, que impede o indivíduo de ter claro um propósito. E Ricardo, se você puder assim, passar uma mensagem, uma única mensagem para quem está nos assistindo, o que você diz? Qual é a tua provocação para quem está nos assistindo agora? A minha grande provocação que eu diria é o seguinte: em vez de ter ganho na loteria, tá? Não deu para ganhar na loteria. O presente não é a aposentadoria. O presente são os 20, 30 anos à frente. Você vai querer chegar nos seus 80 anos como Mick Jagger? No palco? Com aquela energia? Ou vai querer chegar nos seus 80 anos dentro de um asilo, com a visita dos seus filhos uma vez por semana, uma vez por mês? Depende de você. Depende fundamentalmente de você. Ok, você pode não ser famoso e não ter o dinheiro que o Mick Jagger tem, mas ele tem muito inconveniente. Ele adoraria poder ter de vez em quando o anonimato. Então, a situação da gente é uma situação de escolha. Tá? A vitimação a que a gente se entrega depois dos 50 anos, dos 60 anos, ela impede que a gente viva plenamente os 60, 70, 80, e os milênios vão viver até 100, na média. É o que está acontecendo. A curva da expectativa de vida, você é gerontóloga, você sabe muito bem disso. É uma curva, né? Que significa, então, basicamente é isso. O que você vai escolher? Você vai escolher estar brilhando no palco, com 80 anos, você vai estar num asilo, vai estar sendo de alguma forma um peso para sua família, não vai viajar mais, não vai ter amigos, não vai ter sexo. Se você pegar pessoas como o Mick Jagger,
Nós temos na faixa dos 90 anos investidores, o dono da Fox News, 93 anos, casando novamente, né? A questão é o seguinte, é fundamentalmente o seu cérebro. E o seu cérebro é a sua vontade, é o seu desejo, é a sua motivação. E tudo depende disso. E você descobre isso até 60, 65 anos. Sobretudo se você é homem. As mulheres têm mais salvação. E não é à toa que as mulheres vivem mais que os homens. Está comprovado, né? Os homens, existe uma questão que a gente precisa ainda. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? É uma questão do DNA ou é uma questão ligada à motivação, ligada à maternidade, por exemplo? Pulso, digamos assim, fantástico. Eu não preciso falar disso. Isso é uma coisa que nós, homens, muitas vezes não estamos percebendo, que a extensão da vida ela está ligada nas mulheres a essa questão do estar presente no mundo que elas próprias geraram. Então, vai haver pesquisa, não, a mulher vive mais porque o gene tal é assim, os homens têm, sei lá, os homens vivem mais porque são careca, menos porque são carecas, está ligado ao jeito, não sei. Pode ser, mas eu diria que, fundamentalmente, nós estamos no campo da emoção, no campo da motivação, no campo da subjetividade. E esse é onde que a longevidade nos coloca de frente para a questão da nossa subjetividade, que é tão mal entendida pelos homens. As mulheres têm a rede social, o desengajamento social nas mulheres é muito menor do que nos homens da aposentadoria. Precisa ver. Você conhece o caso disso aí. Passa uma correlação da mulher ao longo da vida, o número de amigas que ela tem, e faça a mesma coisa com os homens, você vai ver. Então, à medida em que a gente perde a motivação, em que a gente se desengaja, é um círculo vicioso. Desengajou socialmente, perde motivação, e a gente vai perdendo desejos, vai perdendo amigos, e vai perdendo contato, e vai até que a hora final. Enfim, mas se você queria a provocação minha, está feita.